Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do QAB. E hoje nós iremos dar continuidade à ideia do choque, da fisiopatologia do choque. Falamos anteriormente sobre o que acontece no nosso sistema cardíaco, o que acontece no nosso coração, na questão do choque. Na aula anterior nós vimos o que acontece dentro das artérias quando se tem um choque, e hoje nós iremos ver o que acontece no sistema nervoso e a reação do nosso sistema endócrino quando se há um choque. Esse é o vídeo de hoje. Então vamos lá. Primeiro eu preciso explicar para você o que é a endocrinologia. Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. O que é o conceito de endocrinologia? Primeiro a gente precisa falar que ele é um sistema hormonal. É um sistema que secreta hormônios, mas a função dele não é apenas secretar, tá ok? O importante é você saber que ele faz isso. É uma questão de hormônios. Aí tem as glândulas, tem as células e tem também os hormônios. Então, basicamente a endocrinologia cuida mais disso, sobre a questão hormonal, das glândulas e das células endócrinas. Beleza. Existe o sistema nervoso também que ajuda. Esses dois sistemas, eles têm um controle de maneira integrada, garantindo a homeostase do organismo e tornando-o operacional para relacionar-se com o meio ambiente. Então, tanto o sistema endócrino quanto o sistema nervoso, eles trabalham dentro de uma homeostase, dentro de um controle, de uma integração entre o meio ambiente e o corpo. Então, esse é um detalhe importante sobre o conceito. Agora a gente vai dividir o que é endócrino e o que é o sistema nervoso. Então vamos lá. Então o que é o sistema endócrino? Ele é o controle de atividades lentas e prolongadas. Esse é o primeiro ponto de diferença entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, porque ele cuida de coisas lentas e prolongadas ou duradouras, que é a questão dos hormônios. Então os hormônios eles têm baixa atuação e eles têm um efeito mais duradouro. Tá ok? E nós temos o sistema nervoso, que ele é o controle de atividade de curta duração. Por exemplo, os reflexos são isso. Aí nós vemos aqui que é a questão do neurônio, o neurotransmissor para a célula requisitada. Então o neurônio manda uma informação para um neurotransmissor e o neurotransmissor ele vai lá para a célula que precisa agir. Entendeu? Daqui a gente vai ter a ideia de parasimpático e simpático, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Aí aqui então significa que só o sistema nervoso tem ligação com o neurônio. Não, o sistema endócrino também tem ligação com os neurônios, mas isso a gente não vai entrar muito aqui. Beleza, vamos logo direto para o sistema nervoso. Então o sistema nervoso pode ser dividido entre o simpático e o parasimpático, tá ok? Então vamos primeiro para o simpático. O que faz o simpático? O sistema nervoso simpático é acionado em situações de estresse ou de emergência, assim como o caso que esteja atravessando uma rua e perceba que o carro está avançando em sua direção. O sistema é acionado, isto é, para que o indivíduo possa lidar com o possível acidente. Então, o sistema simpático ele é um reflexo, vamos dizer assim, um autorreflexo sobre a iminência de um ataque ou sofrer alguma lesão ou perigo. Isso aqui é muito importante, porque se você estimula o sistema simpático demais, acontece aquilo que nós conhecemos hoje como ansiedade. Então a ansiedade ela é um exacerbado estimulação do simpático. Então tem como você estimular demais o simpático e estimular que o sistema nervoso ele entre em paranoia, neurose e principalmente na ansiedade, que é o que a gente tem mais hoje. Existem muitos jovens extremamente ansiosos, com ansiedade, por causa que estão recebendo estímulos demais do simpático, do sistema nervoso simpático. Então isso é uma coisa extremamente importante. Aí nós temos do outro lado o sistema parasimpático, que ele é o quê? Ele é o estímulo que vai acalmar o corpo e retorná-lo ao estado emocional estável. Então a gente vê que hoje em dia existe um estímulo enorme do nosso sistema nervoso simpático e uma atenuação do nosso sistema parasimpático. Estamos somos levados à instabilidade pelo excesso do nosso sistema nervoso simpático. Isso aqui é um ponto extremamente interessante, porque quem faz esse trabalho de acalmar é o sistema parasimpático, ou seja, nosso sistema de
o sistema emocional estável, o estado emocional estável, ele vem do sistema nervoso parasimpático. E ele tem a função de conservar a energia do organismo, juntamente com o sistema simpático, também controla as pupilas, etc. E também controla as ações involuntárias. Ou seja, o sistema parasimpático, ele tem 3 funções. A função de acalmar o corpo, deixar o emocional estável, conservar a energia, além de controles involuntários também. E tem um pouquinho do simpático também na questão das pupilas. Ok, agora nós falamos sobre o sistema nervoso. Inclusive, o meu mentor espírita, ele falava muito sobre essa questão do sistema nervoso. Cuidado com o seu sistema nervoso. Se você está desequilibrado, então significa que você está sendo bombardeado por alguma coisa. Mas isso não é assunto de hoje, né? Eu só fiz só esse comentário. Vamos agora passar a resposta ao choque. Vamos lá. Então, o que o nosso sistema faz quando tem algum choque, alguma coisa desorganizada? A primeira coisa é o sistema de fuga, que é o quê? A preparação para alguma coisa. Porque para o nosso sistema, todos os nossos sistemas dentro do nosso corpo, se tiver alguma coisa errada, ele pensa, mano, alguma coisa vai acontecer. Tem alguma coisa errada. Aí o que faz? Aumenta os batimentos e ele vai pedir mais oxigênio. Então isso aqui é uma coisa que ele vai fazer. Outra coisa, restrição de vasos sanguíneos e o desvio de órgãos menos importantes. Então aqui a gente já tem uma ideia do que o corpo faz. Como por exemplo, eu botei aqui até um exemplo da pele. O nosso corpo, ele vai preferir que mandar sangue para o coração e o cérebro do que para a pele, vamos dizer assim, para alguns órgãos como por exemplo o intestino e o estômago. Então o intestino e o estômago vão ser as primeiras coisas que vai faltar sangue e também a pele, porque a prioridade vai ser o coração e o cérebro. Então vai ter uma restrição desses vasos sanguíneos para que todo o sangue que ainda reste vá para cantos importantes, porque aqui a ideia é sobreviver. E outro ponto importante, é melhorado o fluxo de sangue nos músculos, porque é claro, o que? O sistema de fuga, luta ou fuga. Então no caso, cérebro e coração precisam estar ativos junto com os músculos para sobreviver, porque o nosso organismo tem a ideia que ele tem é que está acontecendo alguma coisa. É tipo como se fosse um espanto e ele precisasse agir no instinto de sobrevivência. Essa é a ideia básica. Aí aqui a gente tem na questão de compensação por perda de sangue. Aqui a gente tem a ideia de choque hipovolêmico, tá ok? Então, se tem todo esse desvio acontecendo, existem outros efeitos que vão acontecer no nosso organismo, é óbvio. Porque o estômago, a pele vão ter efeitos. E eles precisam dar uma resposta a essa queda. Porque se diminui o volume, diminui também a pressão. É como eu falei lá, é tudo uma coisa só. Acontece dentro do nosso coração, acontece dentro das artérias e acontece também no sistema nervoso e no sistema endócrino. De uma vez só vai acontecendo isso simultaneamente. Então, vai acontecer um estímulo que vai viajar para o nosso cérebro, pelos nervos cranianos e receptores no seio da carótida e no arco aórtico. O arco aórtico foi falado no vídeo de artérias. E o seio carotídeo também, que é um pouquinho acima do que a gente viu sobre a carótida. Tá? É só um pouquinho acima. Então o sistema simpático ele atua mais, obviamente que ele vai atuar mais porque para o nosso organismo tá acontecendo alguma coisa, tem um perigo acontecendo, essa é a ideia. Aí vai fazer o quê? Uma resistência vascular periférica. Então a gente já falou sobre isso na questão do coração, que o coração ele vai ver que tem alguma coisa errada, vai tentar bombear mais forte. A ideia dele é essa, eu preciso bombear mais forte. E por outro lado, as artérias elas vão tentar se restringir. Elas vão restringir a passagem do sangue para dar uma compensação. A ideia é compensar a perda de sangue. Aí vai ter uma restrição e por outro lado o coração vai ter que bombear mais. Porque vai ter o quê? Resistência. Vai ter o desvio de sangue para áreas vitais, que é o que eu acabei de falar, porque o mais vital para o nosso corpo é o coração e o cérebro. Então, as partes menos importantes vai faltar um pouco de sangue. E o que é que vai dar em cima disso? Esse desvio de sangue das áreas para as áreas vitais. A gente vai poder ver membros frios. Aí tá a importância de você agasalhar a pessoa, porque ela vai estar fria, vai chegar uma hipotermia nela,
por causa desse efeito aqui que a gente está falando. Então vai ter efeito membros frios, a baixa produção de urina e a infusão intestinal. Muitas vezes você vai ver que a pessoa vai pedir água. Eu tô com sede, me dá água, eu não aguento, tô com muita sede. É esse o processo que eu tô dizendo aqui. E nós também temos a expansão intravascular, que é o aumento do líquido. Primeiro vai ter um recesso de líquido para tentar expandir o líquido intravascular, que foi falado lá no vídeo anterior. Nós temos também o aumento do ADH e a aldosterona. O que é a aldosterona e o que é a ADH? Isso são hormônios que trabalham com a retenção da água e a retenção do sódio, geralmente nos rins. Então o rim ele vai reter mais líquido e ele vai reter o sódio para ele fazer o quê? Expandir o líquido intravascular. Porque isso é o quê? Uma resposta para sobreviver. E os hormônios ADH e a aldosterona vão auxiliar nisso. Lembrando que isso aqui é para o organismo sobreviver. Para ele, e tipo, mano, eu vou... Imagine tipo o organismo pensando. Se fosse um organismo que pensa, ele estaria dizendo: mano, eu vou morrer, velho. Eu tô quase morrendo, porra. É isso daí que ele pensa. Sem pensar, claro. É um sistema tipo intuitivo de sobrevivência que tem no nosso organismo. E por hoje é só. Agora a gente já completou todas as respostas de um choque. Então existe a resposta dentro do nosso coração, como a gente viu. Existe a resposta do sistema nervoso e o sistema endócrino. E existe a resposta dentro das artérias. Então espero que tenha ficado muito bem fixado tudo que foi dito nessas 3 aulas, porque agora a gente vai falar sobre os tipos de choque e depois a gente vai fazer uma avaliação e gestão. Vai ser uma aula praticamente de 1 hora. Eu já estou montando isso, vai ser 1 hora, mas a gente vai falar da prática de tudo que foi aprendido até agora. Desde a aula 2... do pensamento crítico até agora sobre a questão de choque, porque isso é a coisa que mais acontece. Dentro do trauma, choque hipovolêmico é o campeão, como eu já disse. Então vai ter mais ou menos umas 2 aulas para a gente entrar na aula de avaliação. Então por hoje é só e até a próxima.